O que é um notebook bom? Esse é um conceito tão volátil quanto a água, o valor da sua conta bancária ou até mesmo minha vontade de ir para a faculdade. Mas ainda assim tem um consenso que o melhor notebook é aquele que te atende. Esse é o Asus VivoBook 15, mais especificamente o modelo X512FJ-EJ571T. Essa sigla enorme é referente a esse modelo lançado pela Asus em 2021, que é um modelo recomendado para estudantes, que pela sua tela de 15.6 polegadas, ou seja, o tamanho de uma Kombi, esse notebook gigante, já ia fugir bastante da sua proposta de caber em qualquer mochila. Mas tudo bem, é só comprar uma mochila maior e, como sabemos, tem gosto para tudo, inclusive tem gente que gosta de uma Kombi e de coisas gigantes. Vamos iniciar o review falando dessa tela, que para começar é bem mediana, é uma tela TN LCD de 15.6 polegadas, então o CTN vai apresentar cores bem mais lavadas e brilhos que deixam um pouco a desejar. Tem um tamanho de 15.6 polegadas em proporção 16:9, é uma proporção mais normal, resolução Full HD, que é o 1920x1080, taxa de atualização de 60 Hz, e isso aí tá ok, já que não é uma máquina gamer, então 60 Hz está mais do que o suficiente. Com uma tela bem grandinha de 15.6 polegadas, a gente já sabe que o notebook vai seguir a mesma linha, todas as suas medidas. Aqui a gente tem 35.7 centímetros de largura por 23, se eu não me engano, aqui 23 centímetros aqui, uma espessura de 1.9 centímetros, certo? Gostar de notebook grande é estritamente uma questão de gosto próprio, é um quesito próprio, o que obviamente não é o meu, já que eu sou apaixonado por um Chromebook extremamente leve e pequeno. Então esse aqui provavelmente não é para mim, não ia me acostumar com um notebook tão grande, mas pode ser para você, assim como o grupo de promoções do canal, o grupo do Zap, que são promoções todos os dias, ou pelo menos quase todos os dias, porque é minha pessoa aqui que gerencia e procura promoções para vocês, que posta lá, avalia e divulga. Seja peças de computador, carro, itens de casa, posto de tudo um pouco para você poder economizar muito. Tá em promoção, é quase certeza que vai estar lá no grupo. Eu posto muita coisa lá. Eu quero ajudar muitas pessoas a economizar uma boa grana. E sim, antes que alguém venha perguntar, os links são todos de afiliados, então não vai fazer diferença para você, porque o preço vai estar o mesmo, continuar o mesmo. A questão é que você comprando pelo link, você vai ajudar o canal a crescer, porque você continua pagando o mesmo valor, mas a loja de onde você comprou vai me pagar uma certa comissão. Então o dinheiro que vem dessas vendas, vamos dizer assim, me ajuda a construir um canal com qualidade igual que a Asus construiu esse carinha aqui. Tudo nesse carinha é feito de plástico, inclusive o acabamento na tela, eu acho. Porém, é um bom plástico, não se flexiona muito e a sensação do toque é muito boa, cara. Ele não se mexe em praticamente nada, a tela tem uma pequena torção, mas é quase imperceptível e basicamente não range. E um detalhe que está se vendo muito é um pequeno levantamento na tampa, que isso faz o notebook ganhar uns 2 graus de levantamento de inclinação, e isso faz com que se torne mais fácil refrigerar, porque as ventoinhas puxam ar por debaixo, então ele puxa por debaixo e joga para trás, o que facilita um pouco. Você aumenta o fluxo de ar aqui. Quanto mais levantado, mais ar as ventoinhas aqui conseguem puxar. Eu estou procurando as ventoinhas, cadê? Aqui. As ventoinhas aqui vão conseguir puxar com mais facilidade. Então é um pequeno detalhe que faz a diferença. O teclado é muito bem construído, ele é muito confortável de se digitar, pique os da Lenovo, e não esquenta muito, mesmo jogando lá
basicamente na tela, você não sente a área do teclado esquentar, continua muito frio, até em trabalhos mais pesados. Pelas conexões, a gente tem duas entradas USB 2.0, uma USB 3.1, uma USB-C que não é Thunderbolt, uma HDMI, um P2 e um leitor de micro SD. Com configuração até modéstia, eu confesso que eu esperava mais da bateria desse carinha. Ele tem uma autonomia entre 5 e 6 horas de duração, às vezes cai para 4, mas fica nessa média. E em atividades pesadas você cai muito, principalmente em jogos, cai para 1, 2 horas no máximo, forçando um pouquinho, 2 horas e meia, 3, mas com muita sorte. Então aqui a gente tem um i7 décima geração, um 10510U, de 4 núcleos, 8 threads, operando a 1.8 GHz e um boost de 4.9. De gráfico a gente tem um MX230 de 2 GB GDDR5. E memória RAM a gente tem aqui 8 GB DDR4, operando a 2666 MHz. E já dá para perceber aqui que só tem um slot removível. Pelo menos é removível, né? Então a gente tem um upgrade até 16 GB, colocando outro slot, e para mim é um ponto negativo até, porque para mim eu preferia ter o segundo slot, a gente colocava mais um de 8 e operava em dual channel, ou colocava dois de 16 e fazia até 32 GB. Adaptador Wi-Fi, a gente tem só um heat pipe, né? É o suficiente para esses componentes que não são gamer, não são de alto desempenho. Bateria, o HD de 1TB aqui, HD SATA 3. E o slot, que eu citei, o slot de armazenamento M.2. Temos alguns jogos na bancada de testes, começando aqui por algo mais leve, o Horizon Chase Turbo, que é um jogo pique Top Gear, é um jogo extremamente leve e que roda em qualquer batata gamer. E aqui a gente rodou tudo no máximo e ele se manteve na faixa de seus 60 FPS, até porque é o limite dessa tela, não tem pra que ter mais do que isso. Rodando tudo no máximo, basicamente só a resolução e filtro que dá pra configurar e o V-Sync, que deixaram as fãs igual uma turbina. Parte interessante ficou pelas GPUs, né, a HD Graphics e a MX230. A MX230 ficou ali seus 35 a 40% de uso e 70 graus. E a GPU 2, né, a HD Graphics, ficou na faixa de seus 20%. Ficou na faixa de seus 20% de uso, com o uso de VRAM da MX na faixa de quase 1 GB de memória RAM, de VRAM. Então, na tela aqui de carregamento, a gente tá batendo aqui os FPS louco, mas basicamente tem nada para carregar aqui. E tela inicial 33 FPS na seguinte configuração. Então, início do game, temos aqui já um pouco do desempenho dele, um pouco acima dos 30 FPS, com um consumo de RAM em 7 GB. A GPU está em 100%, o que já era de se esperar, porém com uso de VRAM na casa de seus 600 MB. Então é aquilo, como essa configuração está no mínimo, vai exigir pouca VRAM, mas em compensação vai exigir bastante desempenho da GPU, justamente por ser um jogo pesado. A temperatura da GPU está em 73 graus, já a nossa CPU está em 75 graus, dando alguns picos de 80% de uso, mas eu acho que é gerenciamento do notebook, é tanto que você pode ver o consumo ali em faixa de seus 6 watts, talvez pela alta temperatura ele está limitando um pouco o consumo, mas mesmo assim se mantém jogável, está se mantendo aqui no primeiro momento estável a 30 FPS. Então se manter assim, com certeza
dá até para zerar sem preocupações. Tá tudo bem, vamos logo estourar tudo com o Control, que é relativamente bem pesado. Então a gente tem aqui na casa dos seus 30 FPS e ainda assim com algumas quedas. A GPU a gente está no talo, a MX está no talo, 99% de uso, com uso de VRAM em 1.3 GB, então está até moderado. O uso de memória RAM está bem no limite, quase batendo 8 GB. CPU 75 graus, a MX também está lá em cima. E aí sim apresenta alguns stuttering e tudo mais. O CPU pelo visto não é a carga máxima, até porque está ali em seus 30% de uso. Então quando entra mais inimigos na tela, pode ser parte do HD para carregar, ou não sei na verdade, ou pode ser uma carga mais alta, mas ele tem queda de FPS quando carrega um novo mapa, nova parte do mapa, ou aparece muitos inimigos na tela. Mas tirando isso, dá pra jogar, dá pra zerar, e é impressionante que o notebook tá rodando Control. Com alguns travamentos, mas tá rodando. Finalizando aqui, a gente vai de Valorant, ou como é conhecido carinhosamente por Vavá. Então é um jogo FPS mais famosinho, tudo mais, a galera gosta de jogar ele. O que eu posso dizer aqui é que tá bem jogável, pessoal. Tá aqui no seu Full HD, V-Sync ativado, e a gente tá aí na casa dos seus 60 FPS, com resolução, com qualidade gráfica do baixo para o médio, se eu me lembro bem. Então tá legal, tá muito jogável. A temperatura do processador GPU está quase 70 graus, a MX está usando cerca de 1 GB e do sistema está usando cerca de 7 GB e meio, ou seja, para games FPS, né, que não exigem exatamente muito, dá para você ter um game tanto fluido com seus 60 FPS, como também dá para você aproveitar um gameplay bonito, né, com a qualidade média. Normalmente você joga sempre no mínimo para aumentar o FPS, mas ainda assim dá para você ter um gameplay bonito aqui e jogar no máximo que o notebook iria aguentar. E uma coisa que facilitou a vida de estudantes é o seu mousepad, o seu touchpad, que para mim é uma das melhores coisas desse notebook, por incrível que pareça, é uma das coisas mais surpreendentes. Ou melhor, o clique do touchpad, sim, especificamente o clique. O seu touchpad ele ficou muito atrás do Chromebook, e para mim é entendível porque o Chromebook é de vidro, então o deslize é muito melhor, mas o clique é excepcionalmente bom. Inclusive eu acho até melhor do que o do Chromebook. O Chromebook ele é mais durinho e esse aqui é bem mais suave. Agora tem entradas aqui que num grau de maldade vão de roubar doce de uma criança a empurrar um cadeirante da escada. Que obviamente roubar doce de criança é ruim, mas dá pra passar pano. E se você empurrar um cadeirante da escada, bom, você vai descer de escorregador. E você sabe para onde. O menos pior dos piores foi a tela TN. Era sim para ser considerado crime, mas dá para se passar pano porque ainda em 2023 tem fábrica fazendo notebook com tela TN. Dá muita raiva. Agora, o erro mais grave que eu já vim falando e que é igual você empurrar um cadeirante da escadaria é o armazenamento em HD. Pense num troço pré-histórico já, é o HD. Tem situações muito específicas onde o HD é realmente mais útil e é basicamente armazenamento de dados massivos. Mas, poxa,
SSD está há anos e anos no mercado, tem modelos de todos os tipos, todos os preços, todas as qualidades. É só você escolher um que melhor vai caber. E até o mais capenga dos SSDs tem uma capacidade de leitura e escrita melhor do que a do HD. E pouco melhor, às vezes 2, 3, 4, até 5 vezes melhor do que um HD, dependendo do SSD, mas já é bem melhor do que ficar esse travamento. E pode parecer muito banal, mas é esse tempo de espera, tempo de carregamentos, que muitas vezes vai fazer parecer que você tem uma carroça. Então é a diferença entre uma carroça e uma Ferrari. Então, nesse raciocínio, eu vou vender esse notebook, mas não antes de fazer um upgrade nele. E claro, esse up vai ficar para o próximo vídeo.